Olá, hoje vamos direto ao ponto com Juízes, capítulo 3. É um período fascinante, depois das conquistas em Canaã, sabe? Sim, uma nova geração surge, né? Sem aquela memória viva das guerras, dos feitos de Deus. Exato. E o texto já começa dizendo que algumas nações foram deixadas ali, não por acaso. Pois é, como um teste, né? Para ver se Israel seguiria os mandamentos. Isso. Fala dos filisteus, cananeus, sidônios, heveus. O teste era claro: obedecer ou, bom, não obedecer. E o que acontece? Já sabemos, né? Pois é, os israelitas começam a morar entre eles. Casamentos mistos acontecem e o ponto crucial, né? Começam a servir os deuses locais, os Baals, as Aserais. Deuses cananeus, ligados à fertilidade, poder. Esqueceram do Senhor? Aí a coisa complica. E aí já vemos o padrão começando, né? O padrão de Juízes. Essa desobediência não fica sem consequência. Não mesmo, o texto diz: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, direto e reto. E a consequência, opressão, caem nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. 8 anos. É o ciclo começando a girar. 8 anos. Aí, claro, o povo sofre e clama, pede ajuda ao Senhor. E a resposta vem. Deus levanta um libertador, o primeiro juiz que a gente vê em detalhe, Otiniel. Otiniel, sobrinho de Caleb, uma figura importante da geração anterior, né? Exato. E o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Isso o capacitou. Para julgar e para guerrear. Ele lidera Israel, derrota Cuxã-Risataim e o resultado? 40 anos de paz. O ciclo se completa. Pecado, opressão, clamor, libertação por um juiz. E paz. Mas a paz não dura para sempre, né? É impressionante como o ciclo é recorrente. Implacável mesmo. O texto diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. De novo. E lá vamos nós. Desta vez, a opressão é ainda mais longa. 18 anos, sob Eglon, rei de Moabe. E ele não estava sozinho, né? Se aliou aos amonitas, amalequitas. Sim, e chegaram a tomar a cidade das palmeiras, que muitos acreditam ser Jericó. Uma afronta, né? Bem no coração do território. Mas aí, o povo clama de novo. Clama. E Deus responde de novo. Mas agora a história fica bem interessante, com Eude, Tá, Eude. o benjamita canhoto. Esse detalhe de ser canhoto é fundamental na história dele, né? Totalmente. Naquela época, ser canhoto era incomum, talvez até visto com certa desconfiança ou desvantagem. Mas aqui vira a chave. Exato. Permitiu que ele escondesse uma espada curta, de 2 gumes na coxa direita, o lado que geralmente não era revistado. Muito esperto. Ele é enviado para levar o tributo a Eglon, que o texto faz questão de dizer que era um homem muito gordo, uma descrição bem visual. E Eude usa a desculpa de ter uma mensagem secreta de Deus. Para conseguir ficar a sós com o rei, manda todo mundo sair. E aí vem a ação. Ele usa a mão esquerda, pega a espada da coxa direita e atinge o rei. É uma cena forte. A Bíblia descreve com detalhes gráficos, né? A espada entrando fundo, a gordura se fechando. Sim, é bem explícito. E a fuga dele também é muito astuta. Tranca as portas por dentro. E sai de fininho enquanto os servos do rei acham que ele só está indisposto no quarto. Gênio da estratégia. Totalmente. É uma libertação marcada pela astúcia, pelo uso de uma característica pessoal e por uma violência bem direta. Diferente de Otinel, né? Bem diferente. E depois de fugir, Eude não para. Ele toca a trombeta, convoca o povo. E isso, reúne os israelitas nas montanhas de Efraim, toma os pontos de passagem do Jordão para impedir a fuga dos moabitas. E lidera o contra-ataque. Matam uns 10.000 moabitas, segundo o texto. Uma vitória decisiva. Decisiva mesmo. E o resultado? 80 anos de paz. O dobro do tempo de Otiniel. 80 anos. É muito tempo. Talvez essa ação mais chocante e estratégica tenha garantido uma paz mais duradoura. Fica a dúvida. É uma possibilidade, né? E para fechar o capítulo, tem uma nota rápida sobre Sangar. Quase um post-scriptum. Sangar, filho de Anate. A informação é mínima, mas o feito é gigante. Matou 600 filisteus. E a arma dele? Uma aguilhada de bois. Exato. Uma ferramenta de trabalho do campo, longa, pontuda, para guiar o gado. Nada de espada ou lança.
Depois da estratégia toda elaborada de Eude, vem Sangar com essa simplicidade brutal, usando o que tinha à mão. Reforça muito aquela ideia, né? De que Deus usa meios e pessoas inesperadas para libertar. Não depende do equipamento ou do status. Círculo se firmando, né? Pecado, opressão, clamor, libertação, paz. E os libertadores? Otniel, o primeiro juiz mais clássico, digamos, Eude, o canhoto estratégico surpreendente. e Sangar, o homem da aguilhada, o poder vindo do inesperado. Cada um interrompe a opressão e traz descanso, mas só temporariamente. E isso nos deixa pensando, né? Vendo esse ciclo se repetir, mesmo depois de libertações tão marcantes, o que essa dinâmica toda sugere? Sobre o que exatamente? Sobre a relação entre a nossa responsabilidade, a nossa liberdade de escolha e a ação de Deus na história. Como essas coisas conversam ali naquele contexto tão turbulento de Israel? Fica aí a reflexão.